Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer um assunto para vocês que já está, mexendo aí o mundo com relação à economia futura, mas que infelizmente no Brasil ainda está se falando muito pouco e a gente está falando do Baby Boost. Né? O que é Baby Boost? É quando a população para de ter filho, ou se não, quando essa taxa de natalidade cai tanto a ponto de que a expectativa é de uma queda da população global. É o oposto do baby boom que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e que fez com que, por exemplo, a economia dos Estados Unidos crescesse muito. E a gente tem aí um certo receio que no futuro a economia possa crescer mais devagar ou talvez até nem crescer, o que seria meio maluco, até pensando em termos de capitalismo, né? Capitalismo precisa ter esse crescimento da economia ao longo do tempo. Então é algo que chama atenção. Claro que a gente ainda não sabe se vai ser duradouro ou não, se é algo só com relação à pandemia ou não, mas é algo que a gente precisa pensar e a gente vai trabalhar isso nesse vídeo de hoje. Se você gosta do nosso canal, curte o vídeo, se inscreva e também avise aos seus amigos. Abraços a todos e a gente já começa. Bom, gente, só para vocês verem aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no Google, ó, Baby Boost, né? A gente vê aqui, ó, 18 de março de 2021, ó, Covid da BBC, por exemplo. A gente vem aqui uma matéria da Amazon, outra de 12 de março aqui da FT. A gente tem outra de 4 de março aqui do Wall Street Journal, né, o WSJ. Aí aqui a gente tem uma do Globo, inclusive mostrando isso no Brasil, mostrando que 8 estados iniciam. É uma matéria para assinantes, mas eu sou assinante, eu vou colocar aqui um pouquinho dela para vocês darem uma olhada, até porque eu só vou mostrar o site do portal de transparência. A primeira coisa que é importante a gente determinar é o seguinte, eu não quero determinar quais são os motivos que isso está acontecendo, tá? Isso serve num canal lá de psicologia, num canal de sociologia, num canal de terapia de casais, enfim, né? Por que está caindo não importa muito para esse nosso vídeo, o que importa são os impactos econômicos, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente vê? Covid, né? From boom, que seria o aumento da população, to boost, que seria a queda da população. Por que o lockdown não fez com que aumentasse os bebês, né? Algumas pessoas imaginavam que isso ia acontecer, os casais iam ficar em casa, não ia ter nada para fazer, iria fazer bebês. Então a gente vê aqui, né, algumas matérias que falam um pouco sobre isso, tá? E aqui fala um pouco mais como eu gosto, né, no Financial Times, né, o FT. The Severe Cost of the World's Baby Boost. Né? E aqui fala um pouco mais sobre o custo que pode trazer esse Baby Boost no mundo. Né? Então, no mundo todo, a fertilidade, né, a taxa de fertilidade já tinha caído nos últimos 50 anos, de 5,1 filhos por mulher em 1964 para 2,4 em 2018. Só que em 2020 esse número caiu ainda mais. Né? Eles chegam a falar que na Coreia do Sul chegou a uma taxa de 0,84, para vocês terem uma ideia, e que o impacto da pandemia foi aqui uma queda entre 5% e 15% adicional. Bom, eles chegam a falar em algum momento aí dos Estados Unidos, que era 2,4 e caiu um pouco. Vale muito a pena vocês lerem todo essa matéria aqui do Financial Times, é interessante, né? E aqui é interessante falar também que é o seguinte: this is likely to lead the higher inflation and real interest rates typical of the pré-2000 era, né? Que parece que pode ser que volte àquela inflação maior e aqueles taxas de juros maiores que a gente estava acostumado antes dos anos 2000. Né? Isso aqui seria quase que certamente acompanhada por uma reversão
de preços, né, abaixo da média em termos de preços de ativos, tá? Então isso aqui é uma questão interessante também, importante. Bom, para vocês verem no Brasil o que está acontecendo, né? Aqui é o número do Globo. A única coisa que eu quero mostrar é que tudo vai ser tirado desse portal da transparência de registro civil do próprio governo, tá? Então aqui a gente percebe o seguinte, tá? Quando a gente pega, vamos pegar 2019, por exemplo, no Brasil inteiro. Tá? O Brasil teve 2.779.000 nascimentos. Quantos óbitos tiveram em 2019? 1.266.000 óbitos. Então a população do Brasil estava crescendo 1.500.000 pessoas, já descontando o nascimento de óbito, como tinha ali 208 milhões de pessoas, né, 207 milhões de pessoas em 2019, a gente estava crescendo aí uma taxa legal de 0,7% ao ano, 0,75% ao ano. Em 2020 começa a pandemia, né? Então o Brasil cai de 2.700 para 2.600 e os óbitos aqui aumentam para 1.400. Então, quer dizer, óbitos subiu de 1.200 para 1.400, nascimentos caiu de 2.700 para 2.600. Ainda 1.200.000, uma taxa boa de 0,6, nada para se preocupar. Aí a gente passa para 2021. Em 2021, em 3 meses e meio, mais ou menos, já tem 517.000 óbitos no Brasil. Se continuar nessa taxa, os óbitos vão crescer de 1,4 para talvez 1,6 ou 1,7 milhão de óbitos no final do ano. E os nascimentos aqui, 729.000, talvez caindo para 2,4, 2,5 milhões. Quer dizer, o Brasil já cai para uma taxa de uns 800.000 nesse ano. Só que fica pior ainda quando a gente pega, por exemplo, o mês de abril, né? Que é agora, esse mês agora, 83.000 registros emitidos de nascimentos e óbitos quase a mesma quantidade com 78.000. Então o Brasil começa a entrar nesse ponto aqui. Por que é importante a gente falar sobre a população, né, de um país? Existem alguns estudos, tá? Olha só, por exemplo, esse estudo aqui, que é uma tese, por exemplo, do Jeremy Greenwood, do Anand Seshadri e do Guillaume van den Broek, por exemplo. Né? Eles chegaram a escrever esse artigo aqui, é um artigo científico, por exemplo, que mostra, inclusive, algumas fórmulas aqui, ó, com relação à população, com relação à maximização, ao equilíbrio de população e etc. A análise, né, a parte quantitativa, por exemplo, isso tudo é muito estudado em faculdades e etc. Agora, para a gente ter uma ideia melhor aqui, eu vou aproveitar e vou pegar aqui o US GDP 100 Years, por exemplo. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. Olha só o que acontece com a taxa de crescimento dos Estados Unidos, e agora eu estou falando de crescimento da economia. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, quando terminou, o World War II ended, né? A gente tem aqui 1945, ela termina. Em 1946 começa o baby boom nos Estados Unidos e vai até o ano de 1964. A gente pega aqui alguns aninhos depois, em 1950, os Estados Unidos ele engata aqui uma quantidade de crescimento absurda. 8,7% ao ano, 8%, 4,1%, 4,7%. Aí teve um ano ruim, depois 7,1%, 2,1%, 2,1%. Aí teve um ano ruim, depois 6,9%, 2,6%, 2,6%. 6.1, 4.4, 5.8, 6.5, 6.6, tá? 2.7, 4.9 e a gente vai até aqui esse 5.6. Tá? E aí a gente, né, acaba o padrão ouro, já teve a guerra do Vietnã aqui também, e você acaba a parte toda do baby boom. Então o Dow Jones ele cresce, né, por quase 25 anos, ele fica 23 anos em alta praticamente ininterrupta nesse período. Por quê? Porque nasce muita gente e você tem novos públicos consumidores. Essas crianças elas são consumidoras.
né? E aí eu fiz uma tabelinha aqui que mostra exatamente a população dos Estados Unidos, né, tirado desse mesmo site, né? Eu só tabulei isso, né? Nesse mesmo site aqui, The Balance, tem a parte de população também, né? Aqui tem a parte de população também dos Estados Unidos. E aí, o que, que a gente teve? A gente teve aqui, ó, depois da Primeira Guerra Mundial, essa parte aqui, ó, a população crescendo muito nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população aqui crescendo muito. Esse período todo aqui, ó, de 46 a 64, é o que o pessoal chama de baby boom lá nos Estados Unidos, que a taxa de crescimento da população, 1,5% dos Estados Unidos nesse período, acima até de 2% em alguns momentos, e a economia cresceu muito, o Dow Jones cresceu muito, foi muito mais tranquilo para as pessoas que quiseram fazer dinheiro nesse momento aqui na Bolsa de Valores. O que aconteceu agora em 2020? 2020, ó, a gente tem uma variação da população dos Estados Unidos de 0,24%. Tá? Então, se o mundo tiver uma queda forte da população, você tem uma queda forte do mercado consumidor também. E tendo uma queda forte do mercado consumidor, por melhor que as empresas que você tenha comprado sejam boas, ela vai ter mais dificuldade de crescer, de vender mais, de alavancar os ganhos dela e outras coisas do gênero. Tá? Então é algo que a gente precisa pensar. Esperamos que essa situação seja uma situação passageira, que não fique vários anos aí, mas a gente precisa pensar também que se isso acontecer, pode ser que, enfim, a Bolsa não cresça tão rápido quanto ela cresceu lá atrás no passado. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.